Senhoras e senhores, boa noite. Quero agradecer aos 9 vereadores, agradecer ao público presente, servidores dessa casa que nos acompanham, parte técnica, policial legislativo, pessoal do jurídico, pessoal do som que está sempre nos auxiliando. Para iniciarmos a sessão nessa noite, peço ao secretário da mesa que faça a leitura dos vereadores presentes. Paulo Sérgio de Toledo Costa, Antônio Carlos Elvésio, Júlio César Ferreira de Magalhães, Lucimar Alves Soares, Estevão Silva Machado, Erasta Costa Rocha e Renildo Nascimento Peçanha. Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus, abrimos a sessão nessa noite. Peço ao secretário da mesa que faça a leitura da palavra de Deus. É melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. A falta de juízo é o que faz as pessoas cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Os ricos arranjam muitos amigos, mas o pobre não consegue nem conservar os poucos que tem. Amém. Após a leitura da palavra de Deus, passaremos então para as considerações iniciais. Nas considerações iniciais, quero agradecer a presença dos assessores que acompanham a sessão nessa noite, público presente. Agradecer a presença do Auristone, sempre acompanhando as sessões nessa casa. Acho que tem uma matéria também para publicidade nessa noite, que ele poderá estar conversando com alguns colegas vereadores após o término da sessão. Não havendo mais considerações iniciais, passaremos então para o material de expediente. Excelentíssimo senhor presidente, mesa diretora Nobres Edis, cumprimentos cordialmente de igual forma a toda a população presente em plenário e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. O plenário presente se reúne para a realização da 32ª sessão ordinária em 2 de outubro de 2024, no 4º ano da sessão legislativa da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Itapemirim. A pauta da presente sessão ordinária possui 7 materiais de expediente, sendo uma indicação e 6 projetos de lei ordinária. Assim, damos início à publicidade do material de expediente. Expediente de ordem de número 1, trata-se de indicação 58 de 2024, de autoria do excelentíssimo vereador Paulo Sérgio de Toledo Costa. Caros edis, nesta oportunidade, usando as minhas prerrogativas expressas do regimento interno dessa Casa de Leis, indico o excelentíssimo senhor prefeito municipal Antônio da Rocha Salles para que viabilize, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, o envio de máquinas e equipamentos necessários para a limpeza e manutenção dos bebedouros de gado das propriedades rurais do município de Itapemirim. Sala das sessões, João Batista Ferreira de Souza, 27 de setembro de 2024, Paulo Sérgio Toledo Costa, vereador presidente. A presente indicação visa garantir a preservação da saúde do rebanho e mitigar os impactos causados pela escassez de água. Com a chegada da estiagem prolongada, os bebedouros estão secando ou ficando impróprios para o consumo, o que tem levado ao aumento da mortalidade de gado por sede e desidratação. A falta de manutenção e limpeza adequada desses pontos de água compromete não apenas a sobrevivência dos animais, mas também o sustento de inúmeras famílias que dependem da pecuária como fonte de renda. A disponibilização de máquinas agrícolas para a limpeza dos bebedouros permitirá a remoção de resíduos acumulados e o aumento da capacidade de retenção de água, garantindo o abastecimento necessário durante o período de seca. Além disso, esta ação preventiva ajudará a evitar perdas econômicas significativas para os pequenos e médios produtores rurais, contribuindo para a sustentabilidade da pecuária local. Diante da gravidade da situação e da necessidade urgente de intervenção, espero que o excelentíssimo senhor prefeito acolha a nossa indicação, proporcionando rapidamente a assistência às comunidades rurais. Contamos ainda com o apoio dos nobres edis para aprovação dessa relevante proposição em prol do desenvolvimento e bem-estar de nossa zona rural. Paulo Sérgio Toledo Costa, vereador presidente. Ordem de número 2, trata-se de projeto de lei ordinária 31 de 2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação da Academia de Ensino da Guarda Civil Municipal de Itapemirim e da outras providências.
Nós temos o ofício 106, ofício de encaminhamento, e temos a mensagem 332, de 24 de setembro de 2024, onde o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itapemirim e os vereadores componentes da atual legislatura municipal, nos termos do artigo 31 da Lei Orgânica do município de Itapemirim, combinado com o artigo 63, inciso 3 da mesma lei, e caminha-se para apreciação dos nobres edis o incluso projeto de lei que dispõe sobre a criação da Academia de Ensino da Guarda Civil Municipal de Itapemirim e da outras providências. O presente projeto surge dos princípios e fundamentos expostos na Lei Municipal 2.661, de 2012, alterada pela Lei Municipal 3.265, de 2021, que criou a Guarda Civil Municipal de Itapemirim, pelo que dispõe também o artigo 144, parágrafo 8º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1998, regulamentada pela Lei Federal 13.022, de 2014, e pelo programa incerto no Sistema Único de Segurança Pública pela Lei 13.675 de 2018. Oportuno frisar que a Matriz Curricular Nacional das Guardas Municipais, promovida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, institui como princípio orientador a formação e capacitação profissional continuada, emanando a premissa de que os agentes incumbidos das funções de segurança pública devem ser submetidos a constantes processos de atualização, revisão e aprendizado quanto às novas técnicas disponíveis e úteis para a persecução dos objetivos das respectivas instituições, que no caso da GCMI é o de levar aos cidadãos de Itapemirim a maior sensação de segurança possível. Deste modo, os ordenamentos jurídicos que orientam a carreira, especialmente as guardas armadas, estabelece a obrigatoriedade de realização periódica de qualificação profissional dos guardas, como, por exemplo, o disposto no artigo 14 da Portaria 9, de 2022 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Polícia Federal, Diretoria Executiva e Coordenação Geral de Controle de Serviços e Produtos. É imprescindível para um serviço público de excelência a necessidade de treinamento e aperfeiçoamento continuado. Em todas as instituições de segurança pública, existe a previsão de capacitação contínua, vez que novas técnicas surgem no cenário da segurança pública, bem como advém necessidade de retirada daquelas obsoletas para melhor prestação dos serviços públicos inerentes às questões de segurança à população. Nesse sentido, o artigo 18 da Lei Municipal 2.661 de 2012 impõe um programa bienal de formação visando garantir o continuado aprimoramento da Guarda Municipal. É por essa razão que a criação da Academia da Guarda Civil Municipal de Itapemirim se torna salutar. Insta ainda a salientar que o presente projeto de lei não gerará qualquer impacto orçamentário financeiro, tendo em vista que não trata de remuneração ou afins, sendo essa matéria exclusiva já disposta e amparada na Lei Municipal 2.661 de 2012. Diante do exposto, senhor presidente, submete-se o presente projeto de lei à consideração de Vossa Excelência, nobres edis, esperando-se que o mesmo alcance acolhida favorável, conforme todo o teor discorrido, para o bem do povo e atingimento dos deveres constitucionais dispostos. Antônio da Rocha Salles, prefeito de Itapemirim. A seguir, nós temos o projeto de lei, onde o prefeito de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, nos suas atribuições conferidas pela lei orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, em nome do povo, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, fica criado nos termos da Lei Federal 13.022, de 8 de agosto de 2014, a Academia de Ensino da Guarda Civil Municipal de Itapemirim, instituída como setor de formação, treinamento e aperfeiçoamento dos servidores do quadro da Guarda Civil Municipal de Itapemirim. Parágrafo 1º. A ACAI GCMI é parte integrante da estrutura organizacional, funcional e hierárquica da GCMI, conforme a Lei Municipal 2.661, de 12 de dezembro de 2012, Estatuto da GCMI. Parágrafo 2º. A ACAI GCMI se enquadra como Inspetoria de Ensino para os efeitos desta lei, conforme as inspetorias do artigo 8º-A do Estatuto da GCMI. Artigo 2º. São princípios da ACAI a GCMI. Inciso 1. Promoção dos direitos humanos. 2. Cidadania, ética e valores morais. 3. Formação continuada e integrada. 4. Promoção da formação técnico-profissional. Artigo 3º. A academia tem por finalidade realizar: inciso 1, curso de formação de guardas municipais. 2. Curso de atualização e aperfeiçoamento para guardas municipais. 3. Curso de formação e instrutores de guardas municipais. 4. Curso de aperfeiçoamento profissional para progressão na carreira de guardas municipais. Parágrafo 1º. A ACAI GCMI poderá atuar conforme as finalidades definidas no caput desse artigo em relação a outras
a outros servidores públicos vinculados à administração pública direta e indireta das esferas municipal, estadual e federal. Parágrafo 2º. A Secretaria Municipal de Defesa Social, a Sendeso, por meio de seu titular, poderá firmar convênio, termo de cooperação ou instrumento de natureza equivalente que propicie a cooperação com outros órgãos públicos municipais, estaduais e federal. Artigo 4º. A CAGCM tem como objetivo geral formar profissionais com uma visão sistêmica corporativa, focada na capacitação contínua e no desempenho profissional dos integrantes junto à sociedade, tendo ainda como objetivos específicos: 1. Capacitar e habilitar futuros e os atuais guardas municipais para o exercício dos cargos e funções previstas em sua organização. 2. Proporcionar formação técnico-profissional a fim de desenvolver as aptidões e habilidades aos profissionais para desempenho de suas atividades. 3. Desenvolver o aprendizado das leis e dedicação ao trabalho, o tato ao dever funcional e, como cidadão, a responsabilidade, o senso de disciplina, a ética, o equilíbrio emocional, a consciência cívica, a sociedade e sociabilidade e o espírito de cooperação. 4. Propiciar em seus cursos o desenvolvimento de valores morais e éticos de caráter coletivo e de respeito aos direitos humanos. 5. Valorizar o processo de ensino-aprendizagem, concentrando-se numa abordagem que privilegia a construção do conhecimento com ênfase nos aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais. 6. Garantir em todas as formações e qualificações dos guardas municipais o desenvolvimento de perfil profissional consentâneo à imagem da Guarda Municipal como exemplo de poder, força e cidadania. 7. Fomentar o desenvolvimento do ensino acadêmico e tecnológico, licenciatura, bacharelado, especialização, mestrado e doutorado. E 8. Fomentar o aprimoramento profissional pela formação acadêmica. Artigo 5º. Compete à CAGCMI 1. Cursos de formação voltados à capacitação técnico-profissional básica para exercício das atribuições funcionais de guardas municipais. 2. Cursos de treinamento voltados ao aprimoramento e atualização de conhecimento técnico-profissional e a especialização das competências diversas das guardas municipais para o cumprimento da missão institucional e a observância da legislação. 3. Cursos de aperfeiçoamento voltados à capacitação técnico-profissional para a ascensão hierárquica na carreira dos guardas municipais. 4. Promover a reabilitação profissional dos guardas municipais afastados em decorrência do serviço ou de problemas particulares, capacitando-os técnica e psicologicamente para o retorno de suas funções laborativas, sem prejuízo da submissão do servidor aos processos inerentes às normas de recursos humanizados e medicina do trabalho. 5. Produzir ou pleitear a aquisição de material didático pedagógico de apoio ao ensino e instrução, buscando a constante atualização, promovendo ainda o estudo e as indicações de novos equipamentos e conceitos, procedimentos, informações e técnicas operacionais. 6. Promover o desenvolvimento de pesquisas científicas e análises estatísticas, com vista a subsidiar soluções para o ensino, aprendizagem e políticas públicas, cooperando com outros setores e instituições. 7. Planejar calendário anual das atividades de ensino. 8. Organizar os planos de ensino e projetos pedagógicos. 9. Organizar documentação relativa à formação e qualificações concernentes às atribuições funcionais dos guardas municipais. 10. A promoção e a participação em encontros, seminários, congressos, simpósios, ciclos de estudos, conferências e demais eventos educativos. 11. A geração de dados para atividades e recursos humanos por meio do acompanhamento e avaliação dos resultados oriundos do aperfeiçoamento dos servidores dos programas de treinamento. 12. Gerenciar e proporcionar treinamentos físicos periódicos aos servidores da Guarda Civil Municipal de Itapemirim. 13. Atestar capacidade técnica para manuseio e manutenção de porte de arma de fogo mediante autorização da Polícia Federal. 14. Propor cooperação técnica formativa com outras agências de segurança pública, visando o compartilhamento de soluções e pesquisas no campo de segurança. Inciso 15. Planejar e executar cursos de formação de equipes especializadas, observando as competências inerentes a cada uma. 16. Atuar na promoção de eventos, simpósios, seminários, palestras, congressos e outros eventos educacionais. 17. Gerenciar o processo formativo em todas as modalidades, incluindo o ensino à distância e as modalidades presencial e semipresencial. 18. Elaborar grade curricular para os cursos de formação e aperfeiçoamento, observando as normas em vigor. 19. Constituir, gerenciar, credenciar e organizar o corpo docente para atuação no âmbito da ACAGCMI. Inciso 20. Impedir atos administrativos necessários à organização, manutenção e funcionamento da ACAGCMI. 21. Propor honrarias da Guarda Municipal, a Guarda Civil Municipal, quando vinculadas às atividades formativas gerais. 22. Manter dados atualizados de todos os integrantes da Guarda Civil Municipal de Itapemirim, no que se refere à formação educacional pessoal profissional. Inciso 23. Colaborar com a organização, planejamento e execução de concursos no âmbito da Guarda Civil Municipal, observando seus princípios constitucionais que regem o tema. Inciso 24. Organizar, coordenar e executar atividades de guarda de honra
de honra e cerimonial. 25, aplicar provas, testes e correlatos para mediação avaliativa do coeficiente de aprendizagem e nível de conhecimento técnico profissional dos guardas civis municipais, os quais estarão obrigados a realizá-los, bem como a participar dos treinamentos, cursos e sessões designados pelos superiores hierárquicos, salvo quando justificável. 26, acompanhar a frequência, o interesse e a participação dos guardas civis municipais na participação das ações promovidas pela CAGCMI. E inciso 27, a execução de outras atividades decorrentes de normas e legislações. Da estrutura, artigo 6º, a CAGCMI terá como estrutura básica: inciso 1, direção acadêmica, 2, coordenação acadêmica, 3, coordenação pedagógica, 4, supervisão acadêmica, 5, corpo docente. Artigo 7º, da direção acadêmica. A direção acadêmica tem por principal função o controle do funcionamento técnico e administrativo da instituição, sendo a autoridade máxima no âmbito da academia, respondendo ao comando da GCMI. Parágrafo único. No caso de ausência, falta, férias, impedimento ou vacância na função, as atribuições da direção acadêmica serão desenvolvidas diretamente pelo coordenador acadêmico na forma desta lei. Artigo 8º. Compete à direção acadêmica: 1, administrar e gerenciar todas as atividades envolvidas na ACAI e GCMI, bem como se responsabilizar pelos bens postos à sua disposição. 2, elaborar o planejamento dos cursos e atividades de ensino e, após submeter a aprovação do comando da GCMI, acompanhar a sua execução. 3, elaborar a grade curricular, o calendário dos cursos e definir os critérios de avaliação, submetendo a aprovação do comando da GCMI. 4, constituir o corpo docente e alocá-lo observando a competência e credenciamento, submetendo a aprovação do comando da GCMI. 5, assinar certificados em conjuntos ao comando da GCMI e ao titular da Sendeso. 6, atestar declarações e documentos oficiais da ACAI e GCMI. 7, responder e representar a ACAI e GCMI em todas as demandas pertinentes e necessárias com a anuência prévia do comando da GCMI. 8, gerenciar e promover soluções para demandas da ACAI e GCMI. 9, realizar o credenciamento dos instrutores que atuarem no âmbito da ACAI e GCMI mediante aprovação da Sendeso. 10, elaborar atos normativos internos, portarias ou complementares necessários à boa gestão e funcionamento da ACAI e GCMI. Artigo 9º. A direção acadêmica, na qualidade de diretor acadêmico, será exercida pelo inspetor de ensino, definindo conforme parágrafo 2º do artigo 1º desta lei, incluindo-se como requisito de escolha para designação: inciso 1, diploma de formação com curso superior ou bacharelado, ou 2, diploma de formação em curso superior ou licenciatura. Parágrafo 1º. A prioridade de designação para a função de inspetor de ensino se dará, primeiramente, aos que possuírem pós-graduação lato sensu ou stricto sensu, mestrado ou doutorado. Parágrafo 2º. Todos os diplomas deverão decorrer de curso obrigatoriamente reconhecidos pelo Ministério da Educação, com respectivo registro no órgão. Da coordenação acadêmica, artigo 10º. A coordenação acadêmica é responsável por auxiliar o desenvolvimento das atividades acadêmicas, principalmente o diretor acadêmico no exercício de suas funções. Artigo 11º. Compete à coordenação acadêmica: inciso 1, auxiliar a direção acadêmica no desenvolvimento de suas atribuições. 2, planejar, coordenar e executar as atividades de administração geral da ACAI-GCMI. 3, auxiliar a direção acadêmica na gestão dos recursos patrimoniais e pessoas empregadas no desempenho das atividades da academia que não relacionados de maneira direta às atividades formativas. 4, organizar, preparar, elaborar e distribuir as correspondências, protocolos e arquivos da ACAI-GCMI. 5, a prestação de informação aos interessados com referência e expedientes e processo em andamento das partes interessadas. 6, auxiliar no controle de pessoal, material, transporte, finanças e serviços gerais. 7, supervisão do serviço de manutenção, segurança, limpeza e higiene de todas as dependências. E inciso 8, execução de outras atividades correlatas. Artigo 12, a coordenação de ensino será exercida pelo coordenador de ensino designado entre o quadro de inspetores ou supervisores da GCMI, dentre o agente que tem diploma de formação superior, bacharel ou licenciatura, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e primeiramente aos que possuírem pós-graduação lato sensu ou stricto sensu, mestrado ou doutorado. Da coordenação pedagógica, artigo 13. A coordenação pedagógica compete: 1, coordenar e executar as atividades referentes ao ensino ministrado nos diferentes cursos oferecidos pela academia, nos termos desta lei. 2, elaborar o programa anual das atividades da CAGCMI, bem como os planos e projetos referentes aos concursos públicos, provas de habilitação em cursos. 3, promover as matrículas de alunos dos cursos de formação, capacitação e aperfeiçoamento. 4, promover a gestão das atividades acadêmicas, tais como matrículas, fichários, recursos didáticos frequentes e intercâmbios interdisciplinar com outras instituições de ensino. 5, desempenhar as atividades inerentes a disciplinar no âmbito da academia, zelando pelo cumprimento das normas de conduta vigente. E gerenciar a certificação dos alunos
admitidos em cursos da ACAGCMI. 7. Desempenhar atividades correlatas à área pedagógica de ensino e aprendizado. Artigo 14. O coordenador pedagógico será escolhido entre os agentes efetivos da GCMI, desde que este possua diploma de formação superior, licenciatura, primeiramente, os agentes com formação acadêmica ou pós-graduado em pedagogia ou ensino. Parágrafo único. Caso o agente com formação técnica, científica ou bacharelado possua formação a nível de pós-graduação, estricto sensu ou lato sensu, na área pedagógica, esse será considerado apto ao exercício da função de coordenador pedagógico na forma definida no caput deste artigo. Da supervisão acadêmica, artigo 15. A supervisão acadêmica compete: 1. Supervisionar as atividades formativas da CAGCMI. 2. Supervisionar o corpo de instrutores. 3. Atestar a presença de alunos e instrutores em curso de formação. 4. Supervisionar as capacitações, treinamentos e formação continuada da CAGCMI. 5. Supervisionar o planejamento e execução dos planos de ensino em conjunto ao corpo docente. 6. Avaliar os resultados alcançados em curso. 7. Manter o bom funcionamento e os bens da CAGCMI. 8. Relatar e aplicar os princípios e regulamentos dos cursos visando a ordem e disciplina. 9. Auxiliar as atividades da coordenação acadêmica e pedagógica. 10. Organizar documentação dos cursos e instruções. 11. Relatar todas as atividades informativas. Artigo 16. O supervisor acadêmico será escolhido dentre os agentes efetivos da GCMI, preferencialmente entre os que possuam disciplina de formação superior, licenciatura ou bacharelado. Do corpo docente, artigo 17, o corpo de instrutores será formado principalmente por servidores da própria GCMI mediante credenciamento observando a qualificação, a habilitação para as disciplinas conforme dispuser regulamento de credenciamento. Parágrafo único. O credenciamento será realizado mediante processo seletivo simplificado e realizado pela CAGCMI, acompanhado do comando da GCMI por meio de edital regular que estabelecerá as regras de seleção dos docentes, instrutores ou monitores. Artigo 18. A docência também poderá ser exercida por instrutores alheios aos quadros de servidores GCMI, desde que habilitados e qualificados na disciplina ministrada conforme dispuser regulamento próprio de credenciamento. Parágrafo único. O exercício da atividade docente se dará de forma voluntária e não remunerada, não implicando vínculo empregatício, devendo constar em termo aceitação por parte da pessoa selecionada para a composição do corpo docente nesta condição. Artigo 19. Constitui deveres do corpo docente: 1. Apresentar dentro do prazo definido os programas e disciplinas denominados planos de aula, a partir das bases curriculares integrantes do Plano Geral de Ensino, a ser elaborado e publicado pelo direção acadêmica previamente ao início de cada ano letivo. 2. Entregar a coordenação pedagógica um banco de questões relativamente às suas disciplinas. 3. Entregar a coordenação pedagógica os diários de classe ao final de cada turno, onde deverá constar a anotação das presenças e faltas, bem como, ao final do curso, a média final do aluno, sua condição de aprovado ou reprovado, além de outras observações que julgar necessárias. Inciso 4. Utilizar obrigatoriamente o crachá de identificação na altura do peito, de maneira totalmente visível quando adentrar a CAI GCMI e enquanto nela permanecer. 5. Trajar vestimentas adequadas para a atividade. 6. Solicitar supervisão acadêmica com antecedência mínima de 5 dias úteis a impressão de fotocópias de material didático, bem como, no prazo, efetuar reserva de espaço ou equipamentos destinados a ministrar aulas. 7. Observar as normas relativas ao ingresso, permanência e saída das salas de aula por parte dos alunos na forma desse regimento, além de outras que digam respeito ao gerenciamento da classe. Inciso 8. Cumprir fielmente, no que lhe couber, as normas de aplicabilidade geral definidas nesse regulamento. 9. Comunicar à coordenação pedagógica a impossibilidade de comparecer para ministrar aulas com antecedência mínima de 24 horas. Artigo 20. Compete aos membros do corpo de instrutores zelar pela disciplina e cordialidade em todas as dependências da CAI GCMI, sendo passíveis de penalidade os atos contrários às normas e princípios adotados por essa lei e pelo regulamento dela decorrentes. Das disposições finais, artigo 21, cabe à CAGCMI solicitar, guardar e organizar equipamentos, materiais ou congêneres necessários às instruções de que trata esta lei, sendo responsável ainda por garantir sua utilização e destinação adequada. Artigo 22, as despesas decorrentes dessa lei ocorrerão à conta de dotações orçamentárias definidas no orçamento público municipal em vigor. Artigo 23. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, devendo o Poder Executivo Municipal regulamentá-la no que for necessário. Itapemirim, Espírito Santo, 24 de setembro de 2024. Antônio da Rocha Salles, prefeito de Itapemirim. Próximo expediente, de ordem de número 3, trata-se de projeto de lei ordinária 32 de 2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do Serviço de Inspeção Municipal e procedimentos obrigatórios de inspeção sanitária em estabelecimentos que manipulem ou processem produtos de origem animal no município de Itapemirim e da outras providências. Nós temos o ofício de encaminhamento 105 de 2004,
E a mensagem 331, de 24 de setembro de 2024, onde o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, inclui os vereadores componentes da atual legislatura, nos termos do artigo 31 da Lei Orgânica do município de Itapemirim, combinado com o artigo 63, inciso 3, da mesma lei, encaminhe-se para apreciação dos nobres edis, incluso o projeto de lei que dispõe sobre a criação do serviço de inspeção municipal e os procedimentos obrigatórios de inspeção sanitária em estabelecimentos que manipulem ou processem produtos de origem animal no município de Itapemirim e da outras providências. Encaminhe-se ainda o projeto de lei que intenta revogar a Lei Municipal 3.178 de 2019, que trata sobre o registro, inspeção e fiscalização de agroindústrias que fabricam produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis no âmbito do município de Itapemirim. Ressalta-se que o município de Itapemirim compõe um quadro de entes consorciados no consórcio público intermunicipal para o fortalecimento da produção e comercialização de produtos hortigranjeiros, o COINTER, autarquia municipal, intermunicipal no formato de associação pública que compõe a administração indireta deste município que presta serviço de inspeção municipal, sim, por meio do contrato do programa 329 de 2024. Dessa forma, faz-se necessária tal apreciação em virtude do fortalecimento da agricultura familiar em âmbito regional, haja vista que pelo fato do município integrar o serviço de inspeção por meio de consórcio público, as agroindústrias acompanhadas por esse serviço possuem benefícios de comercializar os produtos no limite do território dos municípios consorciados contratantes do SIM, conforme denota a Instrução Normativa 29, de 23 de abril de 2020 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o que possibilita a abertura do mercado para a escoação da produção agroindustrial, e o que implica significativamente o mercado para os produtores do município de Itapemirim, gerando renda e desenvolvimento para a população do interior do município. Diante do exposto, senhor presidente, submete-se o presente projeto de lei à consideração de vossa excelência nobres edis, esperando-se que o mesmo alcance acolhido favorável, conforme todo o teor discorrido, para o bem do povo e atingimento dos deveres constitucionalmente dispostos. Antônio Rocha Salles, prefeito de Itapemirim. Seguindo, nós temos o projeto de lei, onde o prefeito de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, nos suas atribuições conferidas pela orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, em nome do povo, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Essa lei dispõe sobre registro, inspeção e fiscalização de agroindústrias que fabricam produtos de origem animal, comestíveis com adição ou não de produtos vegetais destinados à comercialização no âmbito territorial do município de Itapemirim. Parágrafo único. Esta lei está em conformidade com a Lei Federal 1.283, de 18 de dezembro de 1950 e suas alterações. Lei Federal 7.889, de 23 de novembro de 1989, Decreto Federal 9.013, de 29 de março de 2017, Decreto Federal 10.468, de 8 de agosto de 2020, Lei Federal 14.515, de 29 de dezembro de 2022 e demais legislações pertinentes. Artigo 2º. Compete ao chefe do Poder Executivo, por meio do Serviço de Inspeção Municipal, a normatização, registro, fiscalização e a gestão da inspeção sanitária e tecnológica de produtos de origem animal comestíveis e a orientação e capacitação de técnicos e auxiliares, o acompanhamento e a fiscalização de atividades inerentes a convênios e delegações firmados tratados desta lei. Artigo 3º. São princípios a serem observados pelo SIM. Inciso 1. Promoção da preservação da saúde humana e do meio ambiente, concomitantemente para que a atuação não implique obstáculo para a instalação e legalização da agroindústria. 2. Foco na atuação da qualidade sanitária dos produtos finais. 3. Promoção de processo educativo permanente e continuado para todos os atores da cadeia produtiva, estabelecendo a democratização do serviço e assegurando a máxima participação do governo de agroindústrias, de consumidores técnica e científica no serviço de inspeção. Artigo 4º. As agroindústrias de produtos de origem animal comestíveis no âmbito do município de Itapemirim apenas funcionarão na forma da legislação vigente e mediante prévio registro em órgão competente. Parágrafo 1º. A inspeção ou fiscalização sanitária prevista nessa lei isenta a agroindústria de qualquer outra inspeção ou fiscalização federal, estadual ou municipal. Parágrafo 2º. As agroindústrias registradas no SIM, funcionando na forma vigente, tornam-se aptas a comercializar seus produtos nos limites territoriais do município de Itapemirim. Parágrafo 3º. A competência de inspeção e fiscalização para comércio interestadual, internacional e intermunicipal pertence, respectivamente, ao Governo Federal e ao Governo do Estado do Espírito Santo. Artigo 5º. Ficam sujeitos à inspeção e à fiscalização prevista nesta lei. Inciso 1. Os animais destinados ao abate. 2. A carne e seus derivados. 3. O pescado e seus derivados. 4. Ovos e seus derivados. 5. Leite e seus derivados. 6. Os produtos de abelhas e seus derivados. Parágrafo 1º. A inspeção e fiscalização no que abrange o caput deste artigo inclui produtos de origem animal comestíveis com adição não de produtos vegetais. Parágrafo 2º. A inspeção e a fiscalização a que se refere o artigo. Este artigo abrange sobre o ponto de vista industrial e sanitário a inspeção, antemorte e pós-morte dos animais, a recepção, manipulação, beneficiamento, industrialização, funcionamento, a conservação, acondicionamento, a embalagem, a rotulagem, o armazenamento, a expedição e o trânsito de quaisquer matérias-primas
e produtos de origem animal. Artigo 6º, o município de Itapemirim poderá estabelecer parceria e cooperação técnica com o Estado do Espírito Santo e a União, bem como poderá participar de consórcio público para viabilizar a operacionalização e implementação do SIM, como também a adesão aos sistemas de equivalência com os demais serviços oficiais. Parágrafo 1º. O município de Itapemirim poderá transferir a execução, gestão, personalização e coordenação do SIM a um consórcio público ao qual seja consorciado. Parágrafo 2º. Quando o município for ente consorciado com a finalidade de execução, gestão e personalização do SIM, o consórcio público passa a ter direito de publicar atos normativos inerentes ao SIM. Artigo 7º. A fiscalização do cumprimento desta lei e as normas dela derivadas nas agroindústrias registradas no SIM será realizada por médico veterinário, servidor da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, SEMADER, ou consórcio público conforme artigo 6º da presente lei. Parágrafo único. Caberá ao SIM, por meio do chefe do Poder Executivo Municipal, regulamentar essa lei, observar e atender as características específicas e particulares das agroindústrias, devendo sempre observar e zelar pela inocuidade e qualidade sanitária, desde a produção, a matéria-prima, até a transformação em produto final, independentemente do porte da agroindústria ou da esfera do serviço de dispensão. Artigo 8º. O SIM em funcionamento poderá ser executado de forma permanente ou periódica. Parágrafo 1º. O SIM deve obrigatoriamente ser executado de forma permanente nas agroindústrias durante o abate das diferentes espécies de animais, devendo o recebimento de animais para abate ser previamente comunicado ao SIM, ficando o descarregamento desses animais para abate ser previamente comunicado ao SIM, ficando ainda devida e condicionado à conformidade dos documentos de trânsito, determinações sanitárias de veículo transportador e presença do médico veterinário do SIM. Parágrafo 2º. Entende-se por espécies de abate os animais domésticos de produção silvestre e exóticos criados em cativeiro ou provenientes de áreas de manejo sustentável. Parágrafo 3º. É obrigatória a realização do exame antemorte dos animais destinados ao abate por médico veterinário lotado no SIM, no menor intervalo de tempo possível após a chegada dos animais aos estabelecimentos de abate, sendo proibido qualquer abate sem autorização deste. Artigo 4º. É obrigatória também a inspeção pós-morte por médico veterinário do SIM, entendendo a inspeção por toda a linha de produção. Parágrafo 5º. Todos os demais estabelecimentos previstos nessa lei, o SIM será executado de forma periódica, sendo que as agroindústrias, com inspeção periódica, terão a frequência de execução do SIM estabelecida em normas complementares, considerando o risco dos diferentes produtos e processos produtivos envolvidos. O resultado da avaliação dos controles de processo de produção e do desempenho de cada agroindústria, em função da implementação dos programas de autocontrole. Artigo 9º. São atribuições do SIM: orientar, inspecionar e fiscalizar a agroindústria de produtos de origem animal. 2. Realizar o registro de agroindústria de seus produtos e rótulos. 3. Proceder coleta de amostras que envolvam a produção para análises fiscais. 4. Notificar, advertir, admitir auto de infração, apreender produtos, suspender, interditar agroindústrias, caçar registro de agroindústria e de produtos, retirar suspensão ou interdição e desinterdição de agroindústrias. 4. Realizar ações de combate à clandestinidade. 5. Realizar ações de combate à clandestinidade. 6. Realizar outras atividades relacionadas à inspeção e fiscalização de produtos de origem animal que, porventura, forem delegadas do SIM. Artigo 10. A inspeção e fiscalização de que trata esta lei serão realizadas: 1. Nas propriedades rurais fornecedoras de matérias-primas destinadas à manipulação ou ao processamento de produtos de origem animal em parceria com os órgãos de defesa agropecuária. 2. Nos estabelecimentos que recebam as diferentes espécies de animais previstas nessa lei para abate ou industrialização. 3. Nos estabelecimentos que recebam o pescado e seus derivados para manipulação, distribuição ou industrialização. 4. Nos estabelecimentos que produzam e recebam ovos e seus derivados para distribuição e industrialização. 5. Nos estabelecimentos que recebam o leite e seus derivados para beneficiamento ou industrialização. 6. Nos estabelecimentos que extraiam ou recebam produtos de abelha e seus derivados para beneficiamento e industrialização. 7. Nos estabelecimentos que recebam, manipulam, armazenem, conservem, condicionem ou espeçam matérias-primas e produtos de origem animal combustíveis procedentes de estabelecimentos registrados ou relacionados. Dos registros das agroindústrias, artigo 11, o registro de agroindústrias é uma condição para a sua produção ser autorizada, devendo ser requerido junto ao protocolo geral do município encaminhado à Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, instruído com os documentos listados no regulamento. Parágrafo 1º. Os modelos de requerimento para registro e vistoria e os modelos de memoriais, dentre outros modelos previstos nessa lei, serão disponibilizados pela SEMADER. Parágrafo 2º. O produtor responsável pela agroindústria poderá requerer ao SIM vistoria prévia
orientativa. Artigo 2º, para fins de registro e comprovação de inocuidade, integridade e identidade dos produtos do SIM, deverá coletar amostras de água e abastecimento e dos produtos elaborados para análise físico-química e microbiológica. Parágrafo único. No caso de inconformidade das análises físico-químicas ou microbiológicas referidas no caput, a agroindústria pode, após tomar medidas corretivas necessárias, solicitará ao SIM nova coleta de amostras. Artigo 13. As agroindústrias registradas no SIM deverão garantir que as operações serão realizadas seguindo boas práticas de fabricação, desde a recepção da matéria-prima até a entrega do produto final ao mercado consumidor. Parágrafo único. As agroindústrias que beneficiam, manipulam, agroindustrializam ou armazenem matérias-primas de origem animal devem manter registros de entrada de matéria-prima e saída do produto final arquivados no estabelecimento disponíveis ao servidor do SIM a qualquer tempo. Artigo 14. Os produtos registrados deverão atender os regulamentos técnicos de identidade e qualidade, aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia, padrões microbiológicos e de rotulagem conforme a legislação vigente. Parágrafo 1º. Os produtos que não possuam regulamentos técnicos específicos poderão ser registrados desde que atendidos os princípios de boas práticas de fabricação e segurança de alimentos e não resultem em fraude ou engano ao consumidor. Artigo 2º. A CEMADE poderá criar normas específicas para registro dos produtos mencionados no parágrafo anterior desse artigo. Artigo 3º. A embalagem dos produtos de origem... Parágrafo 3º. A embalagem dos produtos de origem animal deverá obedecer às condições de higiene necessárias à boa conservação do produto, sem colocar em risco a saúde do consumidor, estabelecendo as normas estipuladas em legislação vigente. Parágrafo 4º. Os rótulos só podem ser usados nos produtos registrados a que correspondam, devendo constar neles a declaração do número de registro do produto e o carimbo do serviço de inspeção conforme normativa própria. Artigo 15º. As agroindústrias poderão receber o certificado de registro para comercialização desde que atendam aos requisitos mínimos obrigatórios estabelecidos por normativa própria. Artigo 16. Atendidos os requisitos dessa legislação e demais normas correlatas, o funcionamento da agroindústria será autorizado mediante emissão de certificado de registro emitido pelo chefe do Poder Executivo Municipal após a emissão de laudo de vistoria final do estabelecimento favorável. Artigo 17. A agroindústria terá um prazo a ser regulamentado por normativa própria para apresentar o Manual de Boas Práticas de Fabricação de Alimentos e demais programas de autocontrole realizados pelo proprietário ou responsável técnico pela agroindústria, sem eximir a agroindústria do cumprimento dos programas de autocontrole. Parágrafo 1º. O Manual da BPF deverá atender às exigências estabelecidas em normativa própria. Parágrafo 2º. A ausência do Manual da BPF não isenta o estabelecimento da adoção de boas práticas de higiene operacional e pessoal que configure requisitos obrigatórios para a obtenção do registro. Artigo 18. A matéria-prima, os animais, os produtos comestíveis ou não, e os insumos deverão seguir os padrões de sanidade definidos em atos normativos específicos. Artigo 19. A Autoridade de Saúde Pública, em função do exercício do poder de polícia administrativa, comunicará imediatamente ao SIM os resultados das análises sanitárias que realizaram nos produtos de origem animal apreendidos ou inutilizados nas diligências ao seu cargo. Da inspeção e fiscalização, artigo 20, caberá ao SIM a responsabilidade da atividade de inspeção sanitária desde o recebimento da matéria-prima até a etapa de elaboração, armazenamento, expedição, transporte do produto de origem animal, comestível ou não comestível. Parágrafo 1º. Poderá o SIM realizar parceria ou ação conjunta com órgãos públicos com a vigilância sanitária nas ações de combate à fraude e clandestinidade, entre outros. Parágrafo 2º. As atividades do SIM serão executadas sem sobreposições ou duplicidades aos serviços desenvolvidos pela vigilância sanitária. Artigo 21. A agroindústria responde nos termos legais por infrações ou danos causados à saúde pública ou aos interesses do consumidor. Artigo 22. O agente que incidir em infração prevista na legislação específica e em normas regulamentares relativas à defesa agropecuária ficará sujeito às seguintes penalidades, isolado ou cumulativamente. 1. Advertência. 2. Multa. 3. Condenação do produto. 4. Suspensão de registro de cadastro ou de credenciamento. 5. Cassação do registro de cadastro ou de credenciamento. 6. Cassação da habilitação de profissional para prestar serviço à defesa agropecuária. Parágrafo 1º. A CEMADE tornará pública, após transitado em julgado na esfera administrativa, as sanções impostas aos infratores da legislação relativa à defesa agropecuária. Parágrafo 2º. O produto a que se refere o inciso 3 do caput desse artigo poderá ser objeto de destruição a expensas no infrator ou objeto de doação a órgãos públicos ou a entidades filantrópicas, desde que não ofereça risco à saúde pública. Artigo 23. O valor da multa que trata o inciso 2 do caput do artigo 22 desta lei será de R$ 100 até
R$ 150 mil, observada a classificação, o agente infrator e a natureza da infração, conforme o anexo desta lei e seu regulamento. Parágrafo 1º, no caso de reincidência específica, a pena máxima de infração estabelecida em regulamento e limitada ao teto previsto no caput desse artigo será aumentada em 10% para cada nova incidência da mesma infração. Considera-se para fins de caracterização da reincidência específica e, consequentemente, para o aumento de pena no prazo de 5 anos contado ao cumprimento ou da extinção da penalidade administrativa. Parágrafo 3º. Programa voluntário da multa no prazo de 20 dias, contada a data de sua aplicação, sem interposição de recurso, ensejará a redução de 20% de seu valor. Artigo 24. O SIM atualizará anualmente os valores das multas que trata o artigo 23 dessa lei com base no índice do IPCAE. Artigo 25. As infrações serão graduadas de acordo com o risco para a defesa agropecuária classificados em 1. Infração de natureza leve, infração de natureza moderada, 3. Infração de natureza grave, 4. Infração de natureza gravíssima. Artigo 26. Na aplicação das penalidades previstas nessa lei serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes conforme regulamento. Parágrafo único. Quando uma infração for objeto de enquadramento em mais de um dispositivo, prevalecerá para a aplicação da penalidade de enquadramento mais específico em relação ao mais genérico. Artigo 27. Das disposições finais. As análises finais referentes à água de abastecimento e aos produtos de origem animal serão realizados em laboratório credenciados na rede estadual de laboratórios agropecuários do Estado do Espírito Santo ou em laboratórios agropecuários do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, a SUASA. Artigo 28. O estabelecimento agroindustrial é responsável pela qualidade de seus produtos, incluindo suas embalagens e rótulos, e somente pode expor à venda ou distribuir produtos que 1. Não represente risco à saúde pública, não tenham sido fraudados, falsificados ou adulterados. 2. Tenham assegurado a rastreabilidade nas fases da recepção, fabricação, armazenamento e expedição. 3. Estejam rotulados e apresentem informações conforme a legislação pertinente de forma correta, clara, precisa, ostensiva e em língua portuguesa. Artigo 29. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias à conta da data de sua publicação. Parágrafo único. A regulamentação de que trata o caput desse artigo ficará ao cargo do chefe do Poder Executivo Municipal ou pelo consórcio público a qual estiver vinculado, conforme parágrafo 2º do artigo 6º dessa lei, devendo a respectiva norma versar sobre 1. A classificação dos estabelecimentos, 2. As condições e exigências para registro e relacionamento, como também para as respectivas transferências de propriedade, 3. Higiene dos estabelecimentos, 4. As obrigações dos proprietários responsáveis e seus prepostos, 5. A inspeção ante e pós-morte dos animais destinados à matança, 6. A inspeção e reinspeção de todos os produtos, subprodutos e matérias-primas de origem animal durante as diferentes fases da industrialização e de transporte. 7. A fixação dos tipos e padrões e aprovação de fórmulas de produtos de origem animal. 8. Registro de rótulos e marcas. Inciso 9. As penalidades a serem aplicadas por infrações cometidas. 10. A inspeção e reinspeção de produtos e subprodutos nos portos marítimos e fluviais e postos de fronteiras. 11. As análises de laboratórios. 12. Trânsito de produtos e subprodutos de matérias-primas de origem animal. 13. Quaisquer outros detalhes que se tornarem necessários para a maior eficiência dos trabalhos de fiscalização sanitária. Artigo 30. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. 31. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal 3.178, de 11 de novembro de 2019. Registra-se, publica-se e cumpre-se. Itapemirim, Espírito Santo, 24 de setembro de 2024. Antônio Rocha Salles, Prefeito Municipal. Nós temos em anexo único ao projeto de lei a classificação dos agentes e os valores das respectivas multas quanto à sua classificação, leve, moderada, grave ou gravíssima. Expediente de ordem de número 4. Trata-se de projeto de lei ordinária 33 de 2024, de autoria do excelentíssimo vereador Estevão Silva Machado. Oi, pela ordem, Sara. Fala aí. Senhor presidente, pela ordem, boa noite a todos. Boa noite, vereador. Senhor presidente, atendendo um pedido do nobre amigo Auristone, se encontra aqui em plenário, e esse projeto já veio à casa, já retornou para corrigi-lo, né? E a gente sabe a importância do projeto, né?
estamos próximos aí daqui a pouco do verão, e para que possa dar andamento nesse projeto, doutor, o presidente, eu gostaria de pedir a urgência simples do projeto, por favor. Sim, vereador, atendendo o requerimento oral do vereador Renildo Peçanha, o projeto de lei ordinária 32/2024, lido agora no material do expediente, a urgência simples do projeto está em discussão. O vereador Renildo já discutiu, né, já falou sua justificativa sobre o pedido da urgência simples, já discutido pelo plenário. A urgência simples do projeto entra em apreciação. Vereadores que aprovam a urgência simples do projeto permaneçam sentados. Urgência simples aprovado, o projeto entrará em discussão única e votação única quando entrar na pauta para a próxima sessão. Devolvo a palavra para a Sara. Dando prosseguimento, expediente de ordem de número 4, trata-se de projeto de lei ordinária 33/2024, de autoria do excelentíssimo vereador Estevão Silva Machado, que institui o Dia Municipal do Trilheiro nesse município. Nós estamos no corpo do projeto de lei, onde o prefeito municipal de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, nas suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, em seu nome, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, fica instituído o Dia Municipal do Trilheiro a ser comemorado anualmente no 3º domingo do mês de janeiro de cada ano. Artigo 2º, o Dia Municipal do Trilheiro deverá integrar o calendário do município. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 26 de setembro de 2024, Estevão Silva Machado. Justificativa. Submeto à consideração dos nobres pares para fins de apreciação e pretendida aprovação, incluso o projeto do Legislativo que dispõe sobre instituir o Dia do Trilheiro nesse município. O presente projeto de lei tem como objetivo instituir o Dia do Trilheiro no município de Itapemirim, Espírito Santo, destacando a importância e valorização das práticas de esportes ao ar livre, com ênfase no motociclismo em trilhas. Essa proposta visa reconhecer e celebrar um esporte que tem ganhado notoriedade e atraído muitos praticantes para a nossa região. Itapemirim é privilegiada por sua geografia diversificada e suas paisagens deslumbrantes, características que proporcionam um ambiente ideal para a prática de trilhas. A instalação do Dia do Trilheiro oferece uma excelente oportunidade para os entusiastas do motociclismo em trilhas, que se conectarem com a natureza e explorar o potencial único do nosso município. A valorização desse esporte não apenas reforça a identidade de Itapemirim como destino de aventuras e lazer, mas também promove a interação positiva entre a comunidade local e o meio ambiente. Os trilheiros, tanto indivíduos quanto grupos, dedicam tempo e esforços consideráveis para promover e praticar o motociclismo entre trilhas. Eles não apenas buscam desafios e aventuras, mas também desempenham um papel ativo na organização de eventos e na promoção de atividades de lazer ao ar livre. A criação de um dia específico para homenagear esses praticantes e suas contribuições ajudam a reconhecer o impacto positivo que tem na nossa comunidade e na economia local. Ademais, é importante ressaltar que vários estados e municípios já comemoram o Dia do Trilheiro anualmente, o que demonstra a relevância e o impacto positivo dessa celebração em diferentes regiões. A inclusão de Itapemirim nesse calendário festivo não apenas alinha o nosso município com outras localidades que reconhecem a importância desse esporte, mas também potencializa as oportunidades de desenvolvimento econômico e turístico por meio da realização de eventos e competições de trilhas. Para garantir o sucesso dessa comemoração, a Secretaria Municipal de Turismo será designada para fornecer o suporte necessário na organização e realização das atividades associadas ao Dia do Trilheiro, assegurando que a celebração seja bem-sucedida e atenda às expectativas dos participantes e da comunidade. Em suma, a instituição do Dia do Trilheiro é uma medida que visa celebrar e promover a prática do motociclismo em trilhas, apoiar a economia local e fomentar o turismo. Com a aprovação desse projeto de lei, Itapemirim reforçará seu compromisso com a valorização dos esportes ao ar livre e o respeito ao meio ambiente, proporcionando benefícios significativos para a comunidade e para os entusiastas do motociclismo em trilhas. Perante o exposto, apresentamos a presente propositura aos nobres edis dessa Casa de Leis na expectativa de sua aprovação. Itapemirim, Espírito Santo, 26 de setembro de 2024, Estevão Silva Machado. Em anexo, nós temos fotos de praticantes do referido esporte. Prosseguindo na ordem de número 5, trata-se de projeto de lei ordinária 34 de 2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, onde apresenta alteração de anexos do Plano Plurianual no quadriênio 2024-2025.
Nós temos ofício de encaminhamento, ofício 108/2024, onde, senhor presidente, a lei municipal que aprovou o plano plurianual para o quadriênio 2024-2025 definiu as metas, programas e atividades em alinhamento com o planejamento do município. Entretanto, como se trata de um instrumento de planejamento, é fundamental que o plano plurianual não permaneça estático, especialmente diante das constantes mudanças econômicas, políticas e outros fatores emergentes. Assim, é necessário adequar o plano, garantindo que as projeções das receitas e despesas reflitam com precisão a realidade orçamentária e financeira do município no exercício. Com a elaboração da proposta orçamentária anual para 2025, tornou-se imprescindível ajustar as previsões de receita e despesa, e isso se deve a variações significativas nas receitas arrecadadas pelo município em comparação com as projeções realizadas com base nos valores coletados até agosto de 2024. Além disso, é necessário incluir novos projetos, atividades e programas conforme as orientações do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Portanto, a alteração solicitada é essencial para viabilizar a execução orçamentária e financeira para o restante do quadriênio 2024-2025. Aproveito para cumprimentar os nobres vereadores e solicitar a aprovação do projeto que ora apresento, reiterando os meus sinceros votos de estima e consideração. Antônio da Rocha Salles, prefeito de Itapemirim. Aqui nós temos o projeto de lei que dispõe sobre a alteração de anexos, onde o prefeito municipal de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e o chefe do Poder Executivo sancionou o seguinte lei: artigo 1º, ficam alterados os seguintes anexos do Plano Plurianual do quadriênio 2022-2025. Ficam alterados o detalhamento do PPA Receita 2024-2025 e do Plano Plurianual PPA 2025. Artigo 2º, essa lei entra em vigor de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Itapemirim, Espírito Santo, 20 de setembro de 2024. E em anexo, nós temos as informações atualizadas, conforme informadas anteriormente, formalizadas no referido PPA, após as suas devidas alterações, totalizando aproximadamente 140 páginas, que são de amplo e restrito acesso, encontrando-se disponível no site da Câmara Municipal de Itapemirim, a todos. Dando prosseguimento, na ordem de número 6, trata-se de projeto de lei ordinária 35 de 2024, de autoria também do Poder Executivo Municipal, onde apresenta alteração de anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias para exercício financeiro de 2025. Temos o ofício 109 de 2024, ofício de encaminhamento, onde excelentíssimo senhor presidente, a lei municipal que aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabeleceu as metas fiscais e prioridades para o exercício de 2025. Com a elaboração da proposta orçamentária anual, foi necessário ajustar a previsão de arrecadação, considerando que algumas receitas arrecadadas pelo município apresentam variações significativas, tanto elevações quanto quedas em relação à projeção calculada com base nos valores arrecadados até agosto de 2024. Essa adequação é fundamental para viabilizar a execução orçamentária e financeira de 2025. Assim, aproveito para saudar os nobres vereadores e solicitar a aprovação do projeto, que ora apresento e reafirmo meus sinceros votos de estima e consideração. Antônio da Rocha Salles, prefeito de Itapemirim. Embaixo nós temos a seguir o corpo do projeto de lei, que dispõe sobre as alterações e anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para exercício financeiro 2025, onde o prefeito municipal de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e o chefe do Poder Executivo sancionou a seguinte lei. Artigo 1º, ficam alterados os seguintes anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício financeiro 2025, metodologia e memória de cálculo das receitas, metodologia e memória de cálculo das despesas, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, metas anuais, metas fiscais anuais comparadas com o fixado nos 3 exercícios anteriores e o montante da dívida ativa. Artigo 2º, essa lei entra em vigor de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpre-se Itapemirim, Espírito Santo, 30 de setembro de 2024. Em anexo, nós temos as alterações informadas na LDO, totalizando aproximadamente 300 páginas, e tais informações se encontram disponíveis no site da Câmara e são de restrito acesso a todos. A última ordem do dia é a ordem de número 7, que trata-se de projeto de lei ordinária 36 de 2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, onde estima a receita e fixa a despesa no município de Itapemirim para o exercício financeiro de 2025. Temos a mensagem de encaminhamento 333 de 2024,
onde, senhor presidente, temos a honra de submeter por intermédio de Vossa Excelência a apreciação desta Igreja Câmara Municipal o projeto de lei que versa sobre o orçamento para o exercício financeiro 2025. A elaboração desse importante instrumento de planejamento foi realizada de acordo com o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e alterações encaminhadas válidas para o exercício financeiro de 2025, Plano Plurianual 2022-2025, pelas leis federais 4.320, 64 e 101 de 2000. As projeções da Receita são baseadas em uma análise evolutiva dos últimos anos, dentro de uma perspectiva de crescimento de algumas rúbricas e dentro de índices oficiais que estabelecem a participação do município nas transferências voluntárias. Ressaltamos ainda que a fixação da despesa foi estabelecida dentro de uma perspectiva de arrecadação de receitas bastante conservadora, objetivando com isso o equilíbrio entre as receitas e despesas, com o objetivo de proporcionar um contínuo aumento da capacidade de investimento do município através de custos cada vez mais baixos. Não podemos deixar de contar com o apoio dessa Casa de Leis na aprovação de importantes matérias envolvendo orçamento e desenvolvimento de ações públicas para atendimento das demandas da sociedade. Assim, aproveitamos a oportunidade para saudarmos nossos nobres edis e solicitar a aprovação do projeto de lei que ora apresentamos em sua íntegra, reafirmando nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Antônio da Rocha Salles, prefeito de Itapemirim. Seguindo, nós temos o projeto de lei, onde o prefeito municipal de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, faz saber que o Poder Legislativo do município de Itapemirim, Espírito Santo, aprovou e o chefe do Poder Executivo sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. O orçamento geral do município de Itapemirim para o exercício financeiro de 2025 estima a receita e fixa a despesa em R$ 548.198.000. Artigo 2º. A receita será realizada mediante arrecadação de tributos, transferências correntes e outras receitas correntes e de receitas de capital na forma da legislação vigente e das especificações constantes aos anexos desta lei com os seguintes desdobramentos. A seguir, nós temos o demonstrativo contábil das receitas estimadas para 2025, sendo o valor total de R$ 548.198.000, desdobrados entre receita corrente líquida, capital e orçamentárias. Artigo 3º. A despesa fixada à conta das receitas acima relacionadas observará a programação constante nos anexos que compõem esse orçamento, conforme a legislação vigente específica por órgão, unidade orçamentária, função, subfunção, programas e projetos de atividades, ficando o Poder Executivo autorizado a executá-lo da forma prevista dessa lei. Aí nós temos o quadro demonstrativo contábil das despesas fixadas para 2025, sendo o valor total de R$ 548.198.000 distribuídos por órgãos, sendo a quantia destinada ao Poder Legislativo R$ 19.858.000 e o Poder Executivo R$ 528.149.000 distribuídos entre Previta, SAI e demais secretarias municipais. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adotar medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da Receita nos termos do título 6, capítulo 1 da Lei Federal 4.320/64, de março de 1964, em realizar operações de créditos com antecipação da Receita, de acordo com as disposições do artigo 167, inciso 3 da Constituição Federal e resolução do Senado Federal, com prévia atualização do Poder Legislativo. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo, Legislativo e autarquias municipais consolidados no orçamento municipal da Prefeitura de Itapemirim, de acordo com o disposto no artigo 42 da Lei Federal 4.320, 17 de março de 64, autorizados a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, válida para o exercício de 2025, para reforço de dotações, de acordo com o artigo 7º, inciso 1 da Lei Federal 4.320, utilizando como fonte recursos definidas no artigo 43 da Lei Federal 4.320, de março de 1964, e recursos de convênio conforme parecer consultado no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Artigo 6º. Não onera o limite de abertura de crédito adicional suplementar estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025, os seguintes casos. Inciso 1. As suplementações ou remanejamento de dotações efetuadas dentro do mesmo limite de despesa, independentemente da fonte de recurso prevista para a despesa. 2. As suplementações utilizadas para cobertura de despesas com pessoal e encargos sociais insuficientes dotados, independentemente da natureza e fonte de recursos. 3. As suplementações ou remanejamentos efetuados utilizando como fonte de recursos convênios, conforme parecer do Tribunal de Contas 28 de 2004. Inciso 4. As suplementações com recursos diretamente arrecadados quando se referirem a remanejamento ou utilizarem como fonte de recursos o excesso de arrecadação e o superávit financeiro. 5. As suplementações de dotações referentes ao pagamento da dívida pública de precatório e de sentenças judiciárias destinados como contrapartida de convênios, acordos e ajustes. 6. As suplementações de dotações efetuadas dentro de uma mesma ação de governo.
Artigo 7º, o pagamento do serviço da dívida e encargos terá prioridade sobre as ações de expansão. Artigo 8º, o Poder Executivo poderá firmar convênios com outras esferas do governo, instituições privadas, associações e cooperativas para desenvolvimento dos programas ou com ou sem ônus para o município. Artigo 9º, fica o Poder Executivo Municipal observar o disposto da Lei Federal 13.019 de 2014, autorizado a realizar a concessão de ajuda financeira a título de contribuições e subvenções a entidades que atendam os requisitos da lei, da referida lei. Artigo 10. O Poder Executivo estabelecerá normas para a realização das despesas, fixando medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, inclusive através de uma programação financeira, a fim de obter o equilíbrio financeiro entre receitas e despesas. Artigo 11. Fica adequados os programas, metas e ações previstos no Plano Plurianual de 2022-2025 com a programação orçamentária constante nos anexos da presente lei, de modo a compatibilizar as ações governamentais da administração, as necessidades e prioridades da população. Artigo 12. Fica o Poder Executivo autorizado a ajustar códigos e normas de fontes de recursos e elementos de despesa em obediência às normas emitidas pela Secretaria do Tesouro Nacional e Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, válidos para o exercício de 2025, posteriores à aprovação dessa lei. Artigo 13. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Essa lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrato. Itapemirim, Espírito Santo, 30 de setembro de 2024, Antônio da Rocha Salles. Em anexo, nós temos demais informações pertinentes ao mesmo, sendo montantes, valores referentes ao montante de dívida pública, anexos fiscais para 2025, metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, demonstrativo total das despesas e memórias de cálculo. Senhor presidente, nobres edizes, foram os materiais de expedientes pautados da presente sessão ordinária. Boa noite a todos, colegas de bancada, funcionários da casa, internauta também que está nos assistindo. Sara, muito obrigado. Terminando a leitura, nós vamos passar para as considerações finais. Não tendo consideração final, nós agradecemos ao nosso Deus e não tendo mais material de expediente, nós encerramos a sessão nesta noite em nome do nosso Deus. Tenham todos uma boa noite.